Seja bem-vindo ao canal. Hoje contarei a vocês sobre o povo filisteu, inimigos dos israelitas contado na Bíblia. Os filisteus eram descendentes de Cã, filho de Noé. Possivelmente eles chegaram à Palestina vindo de Creta. Eu lhe convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Empreendimentos da arqueologia confirmam que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do segundo milênio antes de Cristo. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar e devastaram vários territórios. Resta pouca dúvida de que os filisteus eram os mais notáveis dentre esses povos. Foi durante esse período que os filisteus se estabeleceram ao sul de Canaã. Referências a líderes filisteus no livro de Gênesis indicam que pequenos grupos desses povos do mar chegaram naquela região num período bem recuado, ainda na era patriarcal. Talvez isso tenha acontecido devido a uma possível expansão do comércio do mar Egeu já naquela época. Com relação ao idioma falado pelos filisteus, pouco se sabe. É muito provável que a língua utilizada pelos filisteus se misturou com o dialeto cananeu. Mais tarde, o dialeto praticado naquela região foi substituído pelo aramaico. O território dos filisteus, também chamado de Filistia, ficava localizado na faixa costeira ao sul do Monte Carmelo, na costa sudoeste da Palestina. Apesar de ser um território relativamente pequeno, sua fronteira oriental se estendia até as colinas da Judéia. Em geral, a região dos filisteus era uma terra muito fértil. Os filisteus eram um povo pagão. Eles adoravam divindades semitas. Entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam Dagon, Astarote e Baal. Todos esses deuses eram cultuados no Antigo Oriente. Isso talvez signifique que os filisteus adotaram a religião que já existia em Canaã. Como os filisteus foram integrados pela cultura cananeia, alguns de seus antigos templos ainda podiam ser vistos durante o período helenístico. Pela narrativa bíblica, sabe-se que os filisteus ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam à batalha. Eles também tinham fama de adivinhadores. Politicamente, as 5 cidades principais dos filisteus seguiam um tipo de regime cidade-estado. Cada uma delas era governada por um líder. Esses líderes eram os senhores dessas cidades. De certa forma eles agiam de modo independente, mas numa ocasião de conflito externo eles se uniam. Além disso, os 5 governantes formavam um conselho que prezava pelo bem comum do povo. Caso fosse necessário, a decisão de qualquer senhor poderia ser anulada pelo conselho. Em seu auge, o exército filisteu era o mais poderoso de Canaã. Eles conseguiam reunir um contingente impressionante de soldados. Eles dominavam o ofício de produzir armas com metais. Suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas. Além disso, gigantes e saqueadores também eram contados entre seus soldados. O conhecido Golias era um desses gigantes. Os primeiros filisteus que aparecem relacionados à história do povo hebreu datam do período patriarcal. Os patriarcas Abraão e Isaque tiveram contato com certos filisteus, sendo 2 reis que se chamavam Abimeleque e um general por nome de Ficol. É possível que o primeiro Abimeleque fosse pai ou avô do segundo. Os filisteus são mencionados novamente na narrativa bíblica no período de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Naquela época eles já estavam bem estabelecidos na faixa litorânea entre o Egito e Gaza. Por esse motivo Moisés fez um pequeno desvio de percurso para evitar o caminho da terra dos filisteus. Quando os israelitas entraram na terra prometida, não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. Foi no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que os filisteus despontaram como terríveis inimigos dos israelitas. Com o tempo, os israelitas chegaram até a cultuar os deuses filisteus. Em muitas ocasiões os filisteus serviram de ferramenta nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade de seu povo.
Os filisteus são citados com destaque nos dias de Sansão, o grande herói entre os juízes de Israel. Durante aquele tempo provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão chegou a se casar com uma mulher filisteia. Usado pelo Espírito do Senhor, Sansão também castigou os filisteus. Com uma queixada de jumento, ele foi capaz de matar 1000 deles. Mas seu grande feito contra os filisteus se deu por ocasião de sua morte. Ele destruiu o templo filisteu em Gaza e matou muitos dos principais líderes filisteus. Durante a liderança de Eli, os israelitas sofreram uma pesada derrota para os filisteus. Eles capturaram a Arca da Aliança e destruíram o santuário. Depois de um tempo, o profeta Samuel foi quem liderou o povo de Israel numa vitoriosa batalha contra eles. Naquela batalha, raios caíram do céu, acabando com o exército filisteu. O embate entre filisteus e israelitas se estendeu no período da monarquia em Israel. Na verdade, é possível que muito da reivindicação dos israelitas a favor de um rei se deu pela constante pressão dos filisteus. Logo que Saul foi ungido a rei por Samuel, ele conquistou uma importante vitória contra os filisteus. Mas aquela vitória não foi suficiente para enfraquecer definitivamente aquele povo hostil. Tempos depois, os filisteus eram capazes de amedrontar os israelitas com seu exército que emprega certos gigantes. Foi nesse contexto que Davi derrotou e matou o icônico gigante Golias. Davi permaneceu durante algum tempo com os filisteus de Gate. Ele até manteve uma escolta formada por filisteus. Saul e alguns de seus filhos encontraram a morte numa desastrosa batalha contra esse povo. Depois, já durante seu reinado em Israel, Davi tratou de impor pesadas derrotas aos filisteus. Dessa forma eles foram expulsos da região das montanhas e se tornaram bastante limitados. Os filisteus não foram um problema durante o restante do reinado de Davi e o reinado de Salomão. Somente após a divisão do reino de Israel que eles conseguiram obter alguma recuperação e novamente tentaram atacar Judá. O profeta Isaías profetizou de como os assírios julgariam os filisteus. Depois, o profeta Jeremias também profetizou sobre sua iminente destruição. Primeiro eles foram subjugados pela Assíria, e depois acabaram sendo pressionados pelo Egito. O faraó Neco praticamente os destruiu quando capturou Gaza em aproximadamente 609 a.C. Após esse episódio, os filisteus aparecem em inscrições históricas como aliados do Egito contra o exército de Nabucodonosor. Porém, depois da batalha que ocorreu em Carquemes em 605 a.C., onde Nabucodonosor derrotou as tropas egípcias, os filisteus foram deportados pelos babilônicos e perderam completamente sua soberania e liberdade. Os filisteus são mencionados uma última vez na Bíblia pelo profeta Zacarias após o cativeiro babilônico. Já durante o período helenístico, as principais cidades da Filistia são citadas como sendo habitadas por uma população mista. Se gostou do vídeo, compartilhem e deixem seus likes.